Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao grupo Espírita de Estudos Bezerra de Menezes. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. São 17 horas e vamos dar início à nossa reunião pública de hoje. Alguém vindo à casa pela primeira vez? Seja muito bem-vinda, tá? Após o término da palestra, se a senhora quiser tirar alguma dúvida, algum esclarecimento, estaremos à disposição, tá bom? Então, peço, por gentileza, que verifique se os celulares estão desligados, se estão no modo avião, para que não haja nenhuma interferência no decorrer da palestra, tá bom? E hoje nós teremos a nossa amiga Marinéia, que falará sobre mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. E o preparo de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. É o capítulo 50, Avancemos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Paulo, Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado a transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se mobilizou à face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência. Nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e os escrúpulos são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Ninguém progride sem renovar-se. Então, irmãos, depois desse preparo, depois dessa harmonização, vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer a Jesus por estarmos aqui reunidos nessa tarde de sábado para aprendermos, absorvermos o que for passado, para podermos fazer as nossas reflexões, que o trabalho possa ser realizado, o tratamento aqui no salão, pela espiritualidade que preparou esse ambiente para nos recebermos, que tudo isso possa fluir da melhor forma possível, para que possamos depois retornar para os nossos lares melhores do que chegamos. Que a espiritualidade também possa amparar, intuir a Mariné, que preparou esse tema para todos nós,
e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Tá de lado. Tá aqui. Peraí. Vai lá. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estou enrolando aqui um pouquinho para me acalmar. A nossa conversa de hoje, ou melhor, antes de iniciarmos a nossa conversa de hoje, eu quero agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui na casa, que é sempre uma oportunidade de aprender, de conviver, de melhorar um pouquinho mais. Esse tema, que tem um título assim um pouco, Mistérios Ocultos aos Doutos e aos Prudentes. Na verdade, nós vamos falar sobre o orgulho e humildade. E eu fiquei pensando, quando eu estava preparando o estudo, que uma das razões pelas quais eu, pelo menos, fico sempre insegura, às vezes até com um pouquinho de medo de aceitar o convite de vir falar aqui na frente, é por orgulho. Outro dia, conversando com uma amiga querida, eu falava da minha insegurança e ela falou para mim assim: o orgulho tem muitas nuances. A insegurança é uma das nuances do orgulho, E isso ficou assim na minha cabeça. Eu fiquei pensando e cheguei à conclusão que realmente essa é uma das razões pelas quais eu fico tão insegura na hora de vir aqui falar com vocês. Porque, na verdade, nós vamos conversar, Eu sempre digo que eu não sou palestrante. Geralmente, muitas pessoas que vêm falam a mesma coisa e eu estou aqui para dividir com vocês o estudo que eu fiz. E espero que, ao final da nossa conversa, cada um tire o melhor para si mesmo, tá? Bom, o nosso assunto está no capítulo 7 do Evangelho, que tem como título Bem-aventurados os simples, do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos nos prender exatamente dos itens 7 ao 10, tá? São 4 itens só. A gente então começa lembrando dessa passagem, onde Jesus diz: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Está em Mateus 11, versículo 25. Aí eu já comecei a me perguntar o seguinte: parece que tem uma controvérsia aí, porque Jesus, o Jesus que nós conhecemos, ele não falaria dessa forma. Numa primeira leitura, a impressão que a gente tem é que Jesus está até se felicitando porque Deus ocultou de alguns as leis divinas, os seus ensinamentos, e a outros não. E nós sabemos bem que Jesus não fazia separação entre ninguém. Ele tratava a todos da mesma forma, com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado. Então, por que será que ele falou dessa forma? Aí nós temos que entender... não falei que eu ia errar? Aí nós temos que entender, primeiramente,
que pode parecer estranho que Deus revele as coisas só aos simples e oculte aos doutos, que eram os sábios da antiguidade. Esses sábios, aparentemente, teriam muito mais condições de entender. É até o raciocínio que nós fazemos hoje, né? Quando nós queremos explicar alguma coisa para alguém, passar alguma coisa, a nossa dedução inicial é que as pessoas que têm um maior conhecimento, uma maior bagagem cultural, que vão pegar aquela nossa explicação com mais facilidade. Mas só que quando Jesus fala aí dos doutos e dos prudentes, ele está se referindo aos sábios daquela época, que eram os orgulhosos do seu saber. Eles tinham conhecimento? Tinham, mas eram muito orgulhosos do conhecimento que eles tinham. Então, esses doutos e os prudentes, eles representam aqueles que confiam apenas na inteligência intelectual. Por isso que o Kardec colocou lá no Evangelho, no capítulo 7, no item 7 também, que pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-los. Então a gente tem que lembrar também que pobres de espírito, a que Jesus se referia, eram os humildes, aquelas pessoas que entendiam a mensagem que ele passava sobre Deus. Eles entendiam a mensagem que era passada por Jesus. Por isso é que ele também dizia que o reino dos céus é para os simples. Quando ele fala isso, Jesus está nos ensinando que ninguém será admitido do reino dos céus se não tiver simplicidade de coração e humildade de espírito. São as condições básicas, né, para que nós possamos, se formos colocar dessa forma aí, de entrar no reino dos céus. É a forma que nós temos de nos aperfeiçoarmos, de nós melhorarmos como seres humanos, tendo simplicidade de coração e tendo humildade de espírito. Os simples, eles são os humildes de coração, que são mais receptivos para receberem a mensagem espiritual. Generalizando, a gente percebe que muitas pessoas que têm muito conhecimento, eles se afastam das coisas espirituais, se afastam de Deus, muitos até negam a existência deles. E os humildes, os mais simples, eles já entendem e sentem a presença de Deus dentro de si mesmos e têm muito mais facilidade para entender essa mensagem. Aí eu coloquei aqui que o termo humildade vem de humus, uma palavra de origem latina que quer dizer terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. Da mesma forma que a terra fértil está preparada para receber a semente, os corações humildes também estão preparados para isso. Os corações humildes que se abrem para a mensagem de Jesus, eles têm mais condições de receber as sementes do que aqueles corações endurecidos. Então aí eu coloquei a figura, né, de uma terra fértil com a planta brotando. Aí me lembra agora até da parábola do semeador, né? Que foram distribuídas várias sementes, né? Uma a terra muito árida,
as outras sementes estavam quase na superfície, o sol queimou, mas teve uma terra fértil que essa semente conseguiu brotar e produzir. Essa terra fértil é o nosso coração. Então, quando nós estamos com ele aberto e apto a receber as mensagens, elas brotam. O contrário da humildade é o orgulho, porque o orgulho nega tudo que a humildade defende. Eu não estou querendo dizer aí que o conhecimento não é positivo. Ele é, o conhecimento ele é positivo. Tanto que na nossa doutrina mesmo, a gente está sempre lembrando daquela frase, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então o conhecimento é muito bom para nós. Tanto o conhecimento acadêmico, quanto o conhecimento na troca que nós fazemos com as pessoas. Qualquer tipo de conhecimento que nos agregue mais alguma coisa é sempre bem-vindo. Então o problema não é o conhecimento, porque ele é positivo. O problema começa quando nós acreditamos que já sabemos de tudo. Quando nós não aceitamos novas ideias, nós ficamos sempre naquilo que nós já conhecemos. E também quando nós rejeitamos o que nós não compreendemos. O fato de nós não compreendermos ainda alguma coisa não quer dizer que essa coisa não exista. Muitas pessoas, por exemplo, falam que não acreditam em Deus, que não acreditam nos espíritos, que nós vamos ver aí mais adiante, porque não conseguem vê-los. Mas aí não é a questão de ver, é a questão de entender, de compreender e de sentir. Então, nem tudo que a gente não compreende ainda, a gente pode simplesmente rejeitar. No item 9 e no item 10 vai falar mais especificamente do Espiritismo hoje. Mas antes de nós passarmos para esse item 9 e o item 10, eu quero dividir com vocês algumas reflexões que eu fiz enquanto estava lá preparando o estudo. Nós já entendemos que os doutos e os prudentes eram os sábios da antiguidade. Mas será que eles só existiam nessa época? Será que nós não temos hoje em dia ainda os doutos e os prudentes? Será que nós também não agimos como doutos e prudentes? Então eu pensei, tá? E coloquei também para vocês meditarem junto comigo. Em que situações eu ajo como douto e prudente? Em que situações eu ajo assim? Será que amar na minha casa, na minha família? Na família a gente esquece aquele verniz social e se mostra como a gente é, né? Então será que é na minha casa que eu me porto dessa maneira? Ou sendo aquela que sabe tudo, a dona da verdade, meio tirana, impondo as minhas decisões e as minhas verdades? Será que é na casa espírita que eu me porto assim? Porque não é pelo fato de nós estarmos aqui, são 5h20, um sábado, poderíamos estar fazendo outras coisas. Mas será que o fato de estarmos aqui já nos coloca naquela posição de angelitude? Ou será que também na casa espírita nós agimos como doutos e prudentes? Será que nós nos entendemos com todas as pessoas? Será que nós impomos os nossos pensamentos, as nossas posições? No nosso trabalho também, quem ainda trabalha, né? Como é que se comporta nesses ambientes e com as outras pessoas? Tenho
dificuldade em aceitar opiniões diferentes das minhas? É só vocês irem pensando, porque eu já pensei, tá? Então agora aí é com vocês, ó. A terceira pergunta. Eu busco aprender ou só quero defender as posições que eu acredito serem certas? Isso aí na nossa vida, tá, gente? No nosso dia a dia. Como é que nós nos comportamos? A gente procura aprender ou a gente já tem aquelas posições já definidas, aquelas decisões já tomadas que a gente acha que são sempre certas, a nossa maneira de pensar é certa e nós não modificamos. E a última pergunta, que para mim foi a mais difícil: tenho procurado cultivar a humildade no meu dia a dia? Com certeza, na maioria das vezes, não. Nós ainda somos muito dominados pelo orgulho, pelo egoísmo. Então, quando a gente se percebe nessa posição, eu estou sendo orgulhosa, às vezes a gente volta atrás, mas nem sempre. Então, essa questão aí de cultivar a humildade no meu dia a dia não é impossível, mas é difícil. E o que nós precisamos procurar fazer é tentar aos poucos, trazendo isso para dentro de nós. Porque não é uma coisa, se fosse assim, a gente vai ali na livraria, por exemplo, compra ali um pouquinho de humildade. Não é. Se tivesse algum lugar para vender, a gente que quer tudo assim mais prático, né, ia no mercado, onde tivesse, comprava e pronto, estava resolvido. Não teríamos trabalho. Mas para nós desenvolvermos qualquer virtude, humildade, empatia, paciência, qualquer que seja, vai exigir trabalho de nós. Por quê? Porque nós ainda não somos esses seres dotados dessas virtudes. Nós até já as conhecemos, algumas nós já começamos a desenvolver, mas na maioria das vezes ainda é difícil para nós. Antes de passar para os outros itens, vocês sabem que eu gosto de historinha, né? Trabalhando na biblioteca, eu recebi esse livro aqui na hora de fazer a triagem e eu dei uma folheada e tem uma historinha que quando eu vi, falei assim, legal, essa história vai servir para ilustrar um pouco a nossa conversa. Deixa eu só achar a página. Olha, o título é A Rã e a Falta de Humildade. O livro é do Padre Marcelo, tá? Me parece que ele, pelo que eu entendi, ele coletou várias historinhas e colocou nesse livro. Eu até procurei isso aqui na internet e achei, mas na internet também não tinha o autor. A Rã e a Falta de Humildade. Uma rã se perguntava como podia afastar-se do clima frio do inverno. Alguns gansos sugeriram que emigrasse com eles, porque na época do frio eles vão para regiões mais quentes, né? Mas o problema era que a rã não sabia voar. Então ela fez assim: deixe-me pensar. Tenho uma mente espetacular. Logo pediu a 2 gansos que... Não vou ler não, vou falar. Ela logo pediu a 2 gansos que conseguissem para ela um galho forte
que eles pudessem carregar no bico e que ela pudesse ir pendurada até a região quente para onde eles estavam se dirigindo. E assim foi feito. Os gansos conseguiram a madeira, ficou tudo prontinho. Na época, no dia de viajar, ela se posicionou no galho e foi embora. A viagem estava uma maravilha. Imagine a gente no lugar da rã, que nunca conseguiu voar, sobrevoando ali, né, as cidades, as vilas, admirando aquilo tudo. Só que num determinado vilarejo, as pessoas ficaram muito admiradas da cena. Então começaram a falar: olha só que interessante, como será que aconteceu isso? Quem será que teve essa ideia? A rã, na mesma hora, falou: fui eu. O orgulho dela em se dizer a autora da ideia foi mais forte. O que aconteceu é claro que ela caiu e morreu. E nós, gente, quantas vezes nós perdemos a oportunidade de ficarmos com a nossa boquinha fechada, né? Às vezes alguém nos fala alguma coisa e na mesma hora o orgulho está lá guardadinho, ele salta na nossa frente e a gente fala o que não precisava ter falado naquela hora. Eu não estou dizendo para ninguém ser omisso, não é isso. Mas nós sabemos que tem momentos que o melhor é calar. Esperar passar, deixar a tempestade passar, deixar a situação acalmar e depois, então, nós falamos aquilo que nós precisamos falar. A rã, coitada, não pensou em nada disso, né? Ela ficou tão eufórica, porque estavam gostando ali da ideia que ela havia tido, que ela acabou morrendo. Não foi para a região quente, podia ter ido para lá e voltado depois, mas não foi isso que aconteceu. Então, que nós possamos também, de vez em quando, lembrar aí desse exemplo da rã. O Chico sempre falava botar água na boca, né? Encher a boca de água e segurar um pouco aquilo que a gente deve deixar para falar mais tarde. Agora nós já temos um outro exemplo, que é o da rã. Kardec continua falando no Evangelho que o mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão pouco esforços façam para os convencer. A razão em que os espíritos não procuram convencer ninguém está aqui, ó. Esses últimos, que são os espíritos, cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz, do que aqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam talvez que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. Aí nós já vemos uma inversão de valores, né? Ao invés de nós procurarmos por Deus, Ele que teria que procurar por nós, ficar feliz por nós acreditarmos nele. Eu pedi para minha filha colocar, tá? Porque eu estava dizendo para o Neil ali que eu sei fazer nada disso. Inclusive a Ranzinha, ela que conseguiu fazer com IA, aí primeiro saíram 2 patos. Mariana, isso não é ganso, é um pato. Eu sei que ela foi mudando até que ficou um ganso estilizado, né? Mas ficou. Eu coloquei a imagem, eu pedi ela para colocar a imagem de Tomé por causa da nossa incredulidade. Tomé, mesmo tendo convivido com Jesus tanto tempo,
Quando ele soube que o mestre havia retornado, que ele estava vivo, ele não acreditou, né? Diz que só acreditaria quando visse, que é a posição também desses incrédulos aqui. Eles querem uma prova de que os espíritos existem, uma prova de que Deus existe. Aí a gente então se pergunta, que mérito nós teríamos se nós precisássemos de prova, por exemplo, para acreditar, ter fé em Deus? No item 10, fala assim, perguntar-se-ão, não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? É fora de dúvida que o poderia. Mas então, que mérito teriam eles? E ao demais, de que serviria? Deus poderia apresentar essa manifestação aí retumbante para todo mundo acreditar? Poderia, porque Ele é Deus. Mas qual o nosso mérito se só acreditássemos diante de uma prova assim tão taxativa? Além disso, Deus respeita a liberdade de cada um. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele nos acompanha o tempo todo. Nós somos criação de Deus, mas Ele não força o livre-arbítrio de ninguém. Não interfere no livre-arbítrio de ninguém. A seu tempo, todos vão chegar, acredito eu, a essa conclusão da existência de Deus, admirando as suas obras, mas nem todo mundo está no tempo ainda. Então, quando chegar o tempo de cada um, isso vai acontecer. Muitos incrédulos recusam a evidência mesmo diante dela. Por quê? Porque o orgulho impede a compreensão. Para ilustrar isso, não. No livro Novamente em Casa, do Chico, são cartas que foram escritas pelo Chico e foram organizadas pelo Caio Ramaciotti. Então, ele conta várias histórias. Eu trouxe uma para dividir com vocês. É de um senhor chamado Álvaro Guimarães. Inclusive, é a primeira história do livro. Paulo está ali porque conhece a história? Não, porque a segunda parte eu vou perguntar quem conhece o livro, porque eu não consigo lembrar. Tomara que você faça assim e lembre. Então, olha só, Novamente em Casa, conta a história desse Álvaro Guimarães, que tinha 2 filhas e um filho. O filho desencarnou aos 25 anos num acidente. E é claro que a família ficou muito triste, principalmente o pai, que só tinha um filho homem, era muito ligado com ele, tanto que o filho tinha o mesmo nome que ele. Então, a família toda ficou triste, mas ele sofria demais a ausência do filho, porque se davam muito, saíam juntos, conversavam. E teve uma noite que ele sonhou com o filho. Ele sonhou que o filho estava no quintal, aí ele sai e fala: "Ô meu filho, você por aqui?" Ele é: "Pai, sou eu. Eu estou internado, mas tive autorização para vir aqui conversar com vocês." O pai ficou meio assim, né? Mas, vendo o filho ali, ele perguntou: "E você?" Não, o filho perguntou: "Como é que vocês estão?" Ele então respondeu: "Como é que nós poderíamos estar, meu filho? Está todo mundo sofrendo muito, sentindo muito a sua falta." Aí ele fala: "Olha, você é forte, então eu preciso que você converse com a mamãe para que ela não chore tanto, para que ela não se desespere
porque isso está me trazendo algum mal. O pai acordou, mas o sonho era assim tão nítido, tão verdadeiro para ele, que ele acordou a esposa e contou o sonho para ela. Então ficaram os dois meditando sobre o sonho. Logo assim que o filho desencarnou, uma amiga do rapaz deu para o pai um livro, Crianças no Além. Ele já não era mais criança, mas talvez fosse o único que ela tivesse em mãos para dar, não sei. E ele já tinha começado a ler o livro. Ele já tinha começado a ler, já tinha comprado mais 2, mas ele ainda não tinha aquela convicção de que realmente aquelas cartas que vinham nos livros, aquelas histórias todas narradas, ele ainda não tinha convicção de que eram verdadeiras. Até o momento que ele sonhou com o filho, provavelmente ele se desdobrou e foi encontrar com o filho, conversou com ele e ficou com aquela certeza. Para ele já não era mais o sonho, para ele já era a certeza de que o filho estava vivo em algum lugar. Aí o que eles fizeram foram procurar o Chico lá em Uberaba. O Chico os recebeu como recebia todo mundo, com carinho, com atenção, mas explicou ao pai que até aquela frase que no livro da biografia dele, do Marcel Souto Maior, ele até fala isso, que quase todas as noites ele tinha que falar a mesma coisa. O telefone toca de lá para cá, porque muitas pessoas iam achando que já ia chegar lá e receber uma comunicação, né? Os pais então entenderam isso, mas eles continuaram frequentando. De vez em quando eles iam até lá. Até que numa dessas visitas aconteceu a tão esperada mensagem. Eles receberam então a primeira comunicação do Arnaldo, que era o filho deles, que havia desencarnado. Se ele já tinha começado a acreditar, aí mesmo que ele se tornou mais convicto da vida no além, que a vida não cessa com a morte do corpo físico. Com o tempo, eles passaram até a serem espíritas. Mas tem um outro caso, que é o que eu falei, que eu não lembro o nome do livro, eu quis procurar, mas eu realmente não lembro, mas alguém já deve ter ouvido isso daí, que é bem comum, que é de uma história que é o oposto. Um pai que tinha também perdido o filho, e ele ia acompanhando a esposa, que ela procurava sempre lá no Chico, esperando, né, com fé que viesse alguma comunicação do filho. O pai não acreditava, mas ele ia acompanhando a esposa, vendo a dor da esposa. E num desses dias, quando ele foi, acredito eu, até que mais por educação do que por outra coisa, ele foi se despedir do Chico e viu ao lado do Chico Xavier o filho dele de pé, ao lado do Chico. Aí o que ele falou? Estou tendo uma alucinação. Então, por isso também que a espiritualidade e nem Deus nos forçam a acreditar em nada. Por quê? Não tem aquelas pessoas que dizem assim, nem se eu estiver vendo eu não acredito? Então não adianta. Tem que esperar o tempo de cada um. Eu trouxe aqui do Renovando Atitude, do Hamed, deixa eu ver a hora, dá tempo. 20 minutos. É. No Renovando Atitudes, do Hamed, tem uma página cujo título é Desbravando Mistérios. Eu marquei algumas coisas aqui para ler, porque é claro que não daria para ler tudo e também seria cansativo, né? Vale considerar que quando Jesus afirmou que Deus havia ocultado os mistérios aos sábios e aos prudentes e os tinha revelado aos simples e pequenos,
Em verdade, observava que certos homens de cultura e intelectualidade achavam-se perfeitos eruditos, não precisando de mais nada além do seu cabedal de instrução. Por sua vez, orgulhosos porque retinham vários títulos, acreditavam-se superiores e melhores que os outros, fechando assim as comportas da alma às fontes inspirativas e intuitivas do plano espiritual. Porém, os pequenos e simples, aos quais se reportava o mestre, são aqueles outros que, devido à posição flexível em face da vida, descortinam novas ideias e conceitos, absorvendo descobertas e pesquisas de todo teor, selecionando as produtivas para o seu próprio mundo mental. Por não serem conservadores e intransigentes, e sim afeiçoados à reflexão constante das leis eternas e ao exercício da fé raciocinada, reúnem melhores condições de observar a vida com os olhos de ver. Aí lá embaixo ele vai falar mais sobre os sábios. Os sábios a quem o Senhor se referia eram os dominadores e controladores da mente humana, que desempenhavam papéis sociais usando máscaras diversas segundo as situações convenientes. Estão à nossa volta. São criaturas sem originalidade e criatividade, porque não auscultam as vibrações uníssonas que descem do mais alto sobre as almas da terra. Não suportam a mais leve crítica, mesmo quando construtiva, de seus atos, feitos, raciocínios e ideais. Por isso deixam de analisá-la para comprovar ou não sua validade. Por se considerarem donos da verdade, reagem e se irritam, esquecendo de que esses comentários poderiam, em alguns casos, proporcionar-lhes melhores reflexões com ampliação da consciência. Hamed, ele resume aqui, então, a posição daqueles sábios e dos prudentes que foi colocada, por Jesus naquela passagem ali do Evangelho que nós vimos. Antes de encerrar, eu vou contar para vocês uma outra historinha. O pessoal vai dizer assim, poxa, ela não estudou nada, só ficou procurando história, em vez de estudar, foi procurar história. Essa daqui, o pessoal também sabe que eu gosto de trazer coisas do momento espírita, né? Essa daqui tem como título Humildade. Eu falei para vocês que o título era meio pomposo, até porque me deram num outro lugar, mas que nós íamos falar basicamente de orgulho e humildade, né? O título, então, da página é Humildade. Foi no século XIX. O arcebispo de Viena resolveu fazer uma visita a alguns dos seus fiéis. Preparada a sua comitiva, preparou-se para a viagem. O primeiro local que deveria visitar seria o castelo de Vivarais. Os donos do castelo, avisados antecipadamente, passaram a aguardar o ilustre visitante, esmerando-se em detalhes a fim de que tudo transcorresse sem qualquer transtorno. Igual a nós quando vamos receber uma visita ilustre, né? Lembrei até daquela página do Fonte Viva, a melhor parte, né? Entre Maria e Marta, por isso que é bom ter amigos, viu? Em que uma ficou o tempo todo aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos, e a outra lá preocupada em arrumar a casa, fazer comida, deixar tudo pronto para quando o ilustre visitante chegasse.
Ao cair da tarde daquele mês de março, apresentou-se no palácio um pobre sacerdote pedindo pousada. Como todos os aposentos já se encontravam reservados para os visitantes, os donos do castelo pediram aos criados que conduzisse o pedinte a um dos alpendres, junto às cavalariças. Algum tempo depois, chegaram ao solar os vigários que constituíam a comitiva do arcebispo. Foram recebidos regiamente pelo fidalgo e família, mas logo se admiraram em não ver sua excelência. Não é possível, falou um dos padres, fomos obrigados a nos retardar um pouco, e ele tomou a dianteira. Devia ter chegado à nossa frente. Foi então que os anfitriões se recordaram do sacerdote recolhido próximo às cavalariças, imaginando que ele poderia ter cruzado em sua jornada com o arcebispo, resolveram pedir aos criados que lhe fossem indagar a respeito. Já estou imaginando o final da história, né? Pois é, isso aí mesmo. Quando alguns dos integrantes da comitiva ouviram a referência a um outro sacerdote, perguntaram: quem é o religioso a quem se refere o Senhor? Ora, respondeu o senhor de Vivaré, é um sacerdote muito pobre que nos bateu à porta, pedindo agasalho por uma noite. A um só tempo falaram os vigários presentes: é ele. Verdadeiramente, o pobre recebido por caridade no luxuoso castelo não era outro senão o grande arcebispo de Viena. Assim portava-se, tão humilde era, que não se apresentava jamais com seus títulos e roupas elegantes. Os homens essencialmente grandes não se importam com honrarias e suntuosidades. Delas não necessitam para mostrarem seu valor, porque este é intrínseco e aflora onde quer que se encontre. Assim Jesus, o Divino Mestre, escolheu a quietude de uma noite silenciosa para nascer num estábulo, tendo como teto a abóboda celeste, como primeiras harmonias as vozes celestiais, e como primeiros visitantes os homens simples que pastoreavam o campo. Nada que lhe denunciasse a glória aos olhos humanos. E ele era a luz, o modelo, o guia. Então Jesus, que é, até como tem lá no livro dos Espíritos, né? Nosso modelo e guia, e a resposta é Jesus, nós ainda não conseguimos, como eu já falei lá no início, nós ainda não conseguimos seguir plenamente a esse nosso mestre. Mas nós já sabemos que ele realmente é o caminho, é a verdade e é a vida. E que precisamos, dentro das nossas limitações, dentro da nossa pequenez, nós devemos procurar, mesmo que em passos bem pequenininhos, né, em passos miudinhos, mas que nós devemos procurar ir seguindo esse nosso modelo. Nessa questão da humildade, do orgulho, da inveja, qualquer coisa, qualquer uma dessas imperfeições que nós ainda carregamos dentro de nós. Ainda carregamos. Vai ter um momento, provavelmente ainda vai demorar um pouco, mas quanto mais a gente se esforçar, mais rápido a gente vai conseguir, que vai ter um momento que nós já vamos ter, igual o arcebispo, para ele era natural não andar com roupas ricas, era natural se hospedar onde oferecessem lugar para ele, porque a humildade já estava dentro dele. Ele já tinha essa virtude. E nós, pouco a pouco, conseguiremos atingir
esse ponto também. Para encerrar, acho que eu vou até acabar um pouquinho antes, mas como temos uma outra atividade, mas se eu acabar antes não é por causa da atividade não, tá? É porque já está no finalzinho mesmo. Nós vamos encerrar então com uma música que eu trouxe que fala sobre humildade. Não consegui colocar a letra, mas nós podemos ficar visualizando aí a imagem do Mestre, visualizando a imagem de Jesus e pensar como nós gostaríamos de segui-lo. O que em nós que ainda nos incomoda tanto e que nós gostaríamos que ele nos ajudasse a pouco ir modificando. A música é curtinha, são só 2 minutos e 47 segundos, não vai levar muito tempo. Mas vamos aproveitar esse tempo, olhar a figura de Jesus, mentalizar o Mestre e pensar ou nas nossas dificuldades, nos nossos problemas momentâneos, no que nós estivermos precisando pensar, tá bom? No silêncio da estrada eu aprendi que tem que saber repartir. Quem escuta mais do que se quer falar, mesmo feio consegue ajudar. Tem gente que só vê quem brilhar, mas esquece de olhar quem ficou pra trás. A vida ensina que não é preciso gritar, que o orgulho levanta, mas também faz progressar. Humildade é a luz do coração, é servir sem buscar aprovação, é ser forte sem precisar vencer e pequeno para poder crescer. Humildade é como a flor no chão que perfuma sem chamar a atenção. Quanto mais amor a alma conduz, mais perto de Deus se encontra. Nem toda riqueza se pode contar. Há tesouros que o tempo não pode levar. Um abraço sincero e um gesto de paz vale mais que aplausos e muitos sinais. Seja simples um jeito de viver, porque a alma nasceu para aprender. E no fim da jornada a verdade traduz. Só o amor permanece, que a humildade conduz. Seja simples no jeito de viver, é uma das frases da música, né? E humildade é como a flor no chão, que perfuma, né? Mesmo estando ali no chão. Então, que todos nós possamos buscar dentro de nós essa humildade que com certeza temos, mas que precisamos ainda deixar desabrochar como uma flor.
Muito obrigada a todos e vamos lá. Então vamos agradecer a Mariné pelo seu estudo, pelas suas reflexões, pelas suas historinhas, né? Que possamos absorver o máximo com esse tema de tanta importância para todos, né? Que é o orgulho e a humildade. Então agora vamos passar para o momento do passe. Peço por gentileza que permaneçam em seus lugares, em silêncio, em prece, e que os passistas possam se posicionarem para darmos início. Tem que tirar, né? Depois eu tiro. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Então vamos continuar com nossos pensamentos elevados e agradecer mais uma vez a Jesus, agradecer a toda essa espiritualidade que preparou o ambiente para nos recebermos, agradecer por tudo aquilo que nós recebemos durante essa palestra, durante esse tratamento, que possamos absorver o máximo, o melhor. Elevar também os nossos pensamentos, emanar nossas energias para aqueles nomes que foram colocados nas caixas de prece, tanto os encarnados para os desencarnados, que todos também possam receber essas energias, esses fluidos, e que possamos voltar para os nossos lares, melhores do que chegamos, harmonizados, mais leves, tranquilos, refletindo no que foi falado, que possamos colocar isso em prática no nosso dia a dia, para que possamos nos tornarmos pessoas melhores, buscando o nosso progresso, o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. Que essas energias também possam ser levadas para aqueles que não puderam estar conosco, levando para os nossos lares, que possamos ter um bom final de semana, um bom início de mês, e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos aos nossos avisos. Tá bom. Bom, os nossos avisos, a maioria aqui já deve saber, mas na televisão ali fora nós colocamos a maioria dos avisos. Aqueles que tiverem alguma dúvida, algum esclarecimento, estaremos aqui à disposição. Hoje teremos o nosso Festival de Caldos. Daqui a pouquinho, às 6h30, para aqueles que estiverem interessados, vai ser um rodízio de caldos com vários sabores. É bem recomendado. É uma confraternização que nós faremos para os trabalhadores, para os frequentadores, então sejam todos bem-vindos. Teremos também uma palestra estendida no dia 13/6, sábado, que vai começar às 3h30, porque nesse dia tem o Jogo do Brasil, mas estamos antecipando essa palestra, que é um tema bem interessante e que vai acabar no horário certo para que todos possam voltar para os seus lares e assistir o jogo para aqueles que torcem, que curtem a seleção brasileira. Será com Sérgio Thyssen. E também temos a feirinha de livros na livraria, com preço bem acessível, de R$5, e outras obras também. E também temos o nosso trabalho do artesanato. Então, todos tenham uma boa noite. Ao saírem daqui, vocês têm 2 caminhos a seguir, o do caldo e da livraria. Então, vocês escolhem qual deles é o... perdão. Tem também o sorteio do livro que nós vamos fazer agora. Tem alguém vindo à casa pela primeira vez? Já tinha uma pessoa, 2, 3. 3? Vocês já podem passar na livraria e pegar os livros, tá bom? Então tenham uma boa noite. Saindo daqui tem o caldo e tem a livraria. Aí vocês escolhem o caminho, tá bom?